Olá para todos. Estar reunidos em torno à palavra de Deus é desafio que Deus tem cada dia para nós. Quando nos reunimos ao redor do livro de Tiago para analisar o que ele nos diz, quando se fazem perguntas, quando você responde essas perguntas a respeito de si mesmo, é onde Deus deixa ensinamentos claros. E ali é onde as determinações que se tomam são certas para crescer espiritualmente. Tiago, capítulo 3. Temos falado de uns temas bem interessantes, mas hoje vamos falar de ainda muito mais, porque tem que ver com a prática diária, com o que fazemos todo dia, e é fazer uso da língua. Como é que Tiago dá instruções claras aos cristãos de como viver ou como ver a língua desde o conceito cristão? Muito bem. Tiago capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E eu quero tomar este versículo porque estava pensando como o mestre, que relação tem o mestre com este capítulo. Tiago começa falando do mestre e depois fala da língua. E é por razões óbvias que a profissão do mestre é falar. Falar é o meio de comunicação do mestre, o meio de comunicação regular para poder comunicar, pois, todos os ensinamentos. Se podem emitir textos via internet, etc, etc. O mestre ensina, e regularmente ensina falando. Por isso é que Tiago fala, não se tornem mestres, ou seja, não falem demais. Porque ao falar demais, com toda certeza, quem fala muito, erra. E isso é muito claro. Vejamos que o versículo 2, Tiago nos diz: Porque todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E ali temos que tomar, obviamente, consciência a respeito do que nós somos e não evadir a realidade. Todos tropeçamos com o falar. Me fale um momento no qual melhor lembre quantas vezes tem tropeçado. Às vezes em confiança, falando uma palavra demais, às vezes expressando coisas que não devia expressar no momento certo, às vezes com uma crítica e às vezes quando muitos calamos e não falamos, também erramos, porque a palavra tem um poder e a palavra deve ser dita no momento certo e às vezes não deve ser dita. Vejamos claramente vários aspectos que Tiago nos ensina. E há três comparações que Tiago tem a respeito da língua. O primeiro vemos no versículo 3, e você pode sublinhar ali, o freio na boca dos cavalos. Por que Tiago fala dos cavalos? O cavalo, historicamente, tem sido um animal que manifesta força, que foi útil na força, não somente para se trasladar de um lugar a outro, mas também a força do cavalo para o trabalho. Quando se fala do freio na boca do cavalo, é porque o freio o que faz é dominar o cavalo, domina a força. Então veja como a língua é tão importante, e o freio na língua, porque o freio domina a força do cavalo. O segundo exemplo vemos ali no versículo 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rígidos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Veja o que é o pequeníssimo leme. Imagine os transatlânticos. Imagine hoje simplesmente um barco, seja de carga, ou seja de passageiros, ou seja de turismo, que são realmente gigantes. E são guiados por quê? Antigamente por um leme, mas hoje
se faz digitalmente, como também vemos que aparece o leme no meio do barco e são dirigidos, guiados. E veja, não importa os ventos, como fala aqui claramente, os ventos rijos, sino que o leme direciona o barco para onde deve ir. Obviamente, pensando nos ventos, qualquer força que pode atacar o barco, o leme corrige e ali o barco vai adiante. Busque aplicabilidade para a sua vida. Terceiro, uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A fagulha, um pequeníssimo fogo. Quanto bosque consome quando queima, mas se inicia com uma pequena fagulha. E vejamos que quando falo da aplicabilidade, pensemos como a força se controla pela língua. A força talvez de uma pessoa que com ímpeto, com raiva, com agressividade, é o termo, tenta atacar, e uma palavra clara pode controlar essa força, assim como o freio no cavalo. Se pode controlar pela língua as grandes determinações e as decisões e os objetivos, os sonhos se planejam e se comunicam, e então grandes projetos se executam, produto de comunicar com a língua. E também, como falamos da fagulha na selva, quanto consome o fogo. A língua pode ser um grande problema que consome, que dana, que queima, que destrói. E é ali então quando Tiago, nos seguintes versículos, nos diz exatamente isso, que os membros de nosso corpo estão, ou seja, a língua está no meio dos membros e diz, contamina o corpo inteiro. Vejamos o agir da língua. Contamina o corpo inteiro. Como é que a língua contamina o corpo? Se estamos falando da língua como expressão, como comunicação, como vai contaminar o corpo inteiro? O corpo como área física. E aqui podemos avaliar um pouco o poder da língua. Quando você diz uma palavra que põe seu corpo inteiro em função dessa palavra. Quando você comunica, você ouve o que comunica, os demais ouvem o que comunica. E quando essas pessoas escutam, mesmo você, começa a pôr em função tudo ao redor de acordo a essa palavra. A palavra tem poder. O céu e a terra se criaram pela palavra de Deus, pela expressão. Então veja, usar a língua, ela me leva a pôr em chamas, como diz aqui, toda a carreira da existência humana. Como diz também, contamina o corpo inteiro, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E aqui podemos ver algo muito claro. Como é que a língua é alimentada desde o inferno para poder fazer dano, porque sabe o poder da língua. É tão claro, histórias em quanto à língua, em quanto ao que se escuta, lembrando de Gideão, por exemplo, quando Gideão, no meio do temor de atacar os inimigos, Deus leva a um campo onde estavam os inimigos, mas ele escondido escutava uma visão de um homem que sonhava, um sonho de um homem que falava de um pão de cevada que arrastava todo o campamento deles. E ele expressou, esse é Gideão. E então ele se encorajou por escutar. Veja o que a palavra faz. Continuemos. Toda espécie toda espécie de feras, aves, répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar.
é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E como é que não podemos domar a língua? Como é que Tiago diz que nenhum ser humano pode domar a língua? Porque é que a língua é o controle, ou seja, domar é o controle que se tem sobre a língua. Domar é limitar a força do animal que é domado, limitar as ações desse animal, porque o domar tem que ver com, na mente com os animais, mas como domar a língua? Como limito a língua para falar? Se tudo o que eu falo manifesta o que tenho dentro. Simplesmente escute uma pessoa quando fala e você pode ler na mente dessa pessoa, primeiro, o que pensa, porque ele está expressando. Segundo, os costumes que tem. Você vê uma pessoa que fala de notícias e você sabe que isso é o que escuta. Ou se fala muito de modas, isso é o que vê. Ou se fala de um programa de televisão continuamente, isso é o que a pessoa envolve seus sentidos. Mesmo o que a pessoa pensa, o que a pessoa raciocina, como raciocina e que é o que tem no coração. Mas o problema não é esse, porque eu posso ter bons costumes que se podem expressar por meio da voz e por meio da palavra. O problema é que o que eu tenho no interior do meu ser sempre vai se manifestar. Sempre vai se manifestar problemas entre os homens com seus pais, porque sempre uma palavra, uma indireta, uma ferida emocional que se manifesta, e talvez uma crítica, um juízo, talvez umas palavras que ferem a outra pessoa, as indiretas, a ironia. Todos esse tipo de situações que se dão têm um conteúdo que sai do coração. E ali é onde eu devo controlar. Ali é onde eu devo parar. E ali é onde Tiago diz, cuidado. Porque veja o que continua dizendo. Com ela, e vemos também 3 exemplos nesta parte final. Com a boca, eu posso dar uma bênção ou uma maldição. E como diz aqui, bendizemos ao Senhor o Pai e também com ela amaldiçoamos aos homens. Não é lógico que de uma fonte, e aqui vem os exemplos, primeiro a fonte, onde sai o doce ou o amargo. Não é normal, não é lógico. O segundo exemplo que dá é quando a planta produz, a figueira que produz azeitonas e a videira figos. Quando é ilógico que assim aconteça, a figueira não produz azeitonas, nem a videira figos. Ou seja, a língua sempre vai emitir o que há no coração. E terceiro, a fonte. Por último, tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O primeiro exemplo foi água amarga, água doce e amarga, e aqui água salgada e amarga. Como então podemos controlar a língua? Ninguém pode controlar a língua, a não ser que a pessoa dependa do Espírito Santo, que a pessoa seja controlada por Deus para poder controlar as expressões e a língua, porque há domínio próprio. Porque em lugar de ter rancor, há amor. Porque em lugar de estar insatisfeito, vem a paz do Senhor e a alegria que vem do Senhor. Por isso é que a tristeza se torna em alegria. O pranto em alegria, em felicidade. E é lógico que quando o Espírito Santo, que manifesta Gálatas 5, 22 e 23 com o seu fruto, as 9 partes do fruto, são necessárias em nosso diário viver. Tiago fala claramente a respeito da língua. E nós podemos ver quantos problemas temos tido na história da humanidade produto da língua. Uma expressão,
Homens que eram amigos pelas expressões, pela língua, pelo que sai do coração, têm se tornado inimigos e têm chegado até a morte. Casamentos destruídos, porque não há um controle da língua. Então, se Tiago nos ensina este aspecto fundamental, nós devemos entender, primeiro, que devemos dar parte a Deus, ou devemos apresentar contas diante de Deus por cada palavra dita. Então, controlemos nossa língua. Então, tomemos decisões, dependamos de Deus. Ante as circunstâncias, os conflitos, a ira que aparece, entre na presença de Deus e peça ao Espírito Santo que controle sua vida, porque você só não pode. Há pessoas muito sábias que falam pouco. Claro, medem as suas palavras, mas mesmo assim, em algum momento, sai o que tem no coração. E se não depende do Espírito Santo, ali vai ser o problema. Mas quando a pessoa depende de Deus, ele pode medir com sabedoria. Então, você, meça suas palavras. Cuide suas palavras. É uma mensagem não somente para você, é para mim também. E devemos crescer no conhecimento do Senhor. Mas o segredo aqui é a dependência do Espírito Santo. Vamos orar? Convido você que oremos. Amado Espírito de Deus, é bom poder estar hoje juntos, orando, clamando a Ti, Senhor, e que no Teu poder, na capacidade que você nos dá, sejamos controlados por você, Senhor. Que o domínio próprio seja a característica do nosso diário caminhar em nossas palavras. Que cada palavra que sai das nossas bocas sejam cheias de amor. Que a alegria que há em nossos corações, produto de conhecer um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que satisfaz as nossas vidas plenamente, se manifeste cada dia. E essa paz que sobrepassa todo entendimento seja contínua, onde eu posso expressar e somente comunicar mensagens de tranquilidade. As palavras boas, sábias. O quão benigno sou. Quanta fé eu posso transmitir às pessoas que estão ao meu lado, onde eu motivo e eu gero realmente neles esperança. Senhor, eu quero ter cada dessas partes do fruto do Espírito Santo. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude, porque é certo, eu não posso controlar a minha língua. Eu critico, eu falo mal, a mentira, o juízo. Senhor, por favor, me guie, me ajude no meio da minha debilidade. O ego, que mesmo com as palavras se manifesta tão claro. Senhor, me humilho diante de Ti, reconhecendo a minha debilidade e os meus faltantes. Damos graças em nome de Jesus. E no poder do Teu Santo Espírito oramos para que sejamos ouvidos pelo Pai e fortalecidos com a graça do Teu amor. Amém. Muito bem. Tarefas. Claro que temos tarefa. Cuide as suas palavras hoje. A melhor tarefa é que você avalie cada palavra antes de falar. Pense se essa palavra vai fazer dano ao seu próximo. Se essa palavra vai criar discórdia. Se essa palavra vai gerar crise. E então limite suas palavras. Agora, há momentos onde é necessário falar. Fale, mas fale com sabedoria. Há momentos nos quais é necessário calar. Então cale. Não expresse mais. E mais, o livro de Provérbios nos diz que quem se apresenta diante de Deus deve se apresentar mais para ouvir que para falar. Veja, desde esse mesmo, desde esse ponto, o Senhor nos dá ensinamentos. Continuaremos estudando o livro de Tiago. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e posteriormente continuaremos com o seguinte capítulo de Tiago. Assim que tenha sua disposição aberta, seu coração aberto, para que veja a glória
glória do Senhor. Deus abençoe rica, abundantemente. Um grande abraço para todos e espero ver vocês prontamente. Até mais. Tchau, tchau.